na relação do Fernando Pessoa com o Shakespeare, o que pode ser interessante para começar a pensar nessa conversa é levar em conta a trajetória do Fernando Pessoa enquanto alguém que nasce em Lisboa e quando ele tem 8 anos ele vai com a família para Durban, na África do Sul, onde ele vai ficar até 1905. Ele tem 8 anos quando ele vai para Durban, portanto é uma criança que já teve uma certa iniciação na cultura portuguesa, não é? E quando ele chega em Durban, ele vai obviamente para a escola e nesse momento ele vai, juntamente com essa formação em literatura e cultura portuguesas, ele vai ter, aliás de forma muito mais forte, a formação em literatura inglesa. Daí ele constrói uma espécie de conjunto de referências em literatura inglesa que corresponde, por exemplo, né, aos nomes absolutamente canônicos, né, do Shelley, do Byron, do Shakespeare, justamente, do Carlyle, que é alguém por quem ele vai se interessar consideravelmente, e pelo Milton. A quantidade, quando a gente olha os textos em prosa que ele escreve sobre literatura, sobre cultura, há uma presença muito marcante desses dois nomes dentro desse grupo de referências de literatura inglesa, do Shakespeare e do Milton. Sistematicamente, ele faz comparações entre os dois e, eventualmente, o Shakespeare fica em primeiro lugar, eventualmente o Milton fica em primeiro lugar. De toda forma, o que eu acho que é muito interessante nessa relação que ele vai estabelecer com esse grupo de escritores é que ele assume a importância deles, mas ele jamais vai, no que diz respeito à sua construção enquanto autor, ele jamais vai se relacionar com eles de forma subserviente. Então, especificamente no caso do Shakespeare, que vai ter um papel, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, vai ter um papel marcante nesse quadro de referências, ele vai se relacionar com o Shakespeare como alguém que tem ali um interlocutor. Né, um interlocutor na mesma altura. E isso vai acontecer desde muito cedo. Então, há textos dele bastante jovem, em que ele vai dizer, bom, agora eu não preciso de mais nada no que diz respeito à literatura para me formar. Eu já tenho o que eu preciso. E o Shakespeare entra nesse hall de leituras que não vão mais trazer nada de essencialmente novo. Ao mesmo tempo, o Shakespeare vai simplesmente ser referido pelo Pessoa em momentos bastante importantes em que ele registra a construção da heteronímia, que é justamente esse que nós poderíamos chamar do maior contributo que o Pessoa dá para a literatura ocidental, sem querer exagerar demais, exagerando talvez a gente falasse em literatura universal, mas ele vai justamente estabelecer com o Shakespeare, no que diz respeito à construção heteronímica, uma relação que é a de quem reconhece no Shakespeare alguém que adotou um procedimento análogo àquele que o próprio Pessoa adotou no momento em que ele começou a construir esses personagens que ele chamou de heterônimos. E isso está baseado no quê? Está baseado na ideia do Pessoa de que a construção dos heterônimos, desses personagens, que são fictícios, mas que na sua ficcionalidade se comportam como se fossem sujeitos empíricos. Há um processo que ele chama de despersonalização, que tem a ver com um processo de dramatização. Então, o sujeito capaz de uma dramatização pessoal, né, é capaz de engendrar esses personagens fictícios. E ele vai dizer que, originalmente,
ou pelo menos antes dele, esse sujeito que conseguiu fazer isso teria sido o Shakespeare. Então, sistematicamente, ele evoca o Shakespeare para legitimar a construção heteronímica. Ele vai dizer, bom, se quiserem dizer que eu sou louco porque criei esses personagens nessas circunstâncias um bocadinho esdrúxulas, então vai ser necessário também chamar de louco ao Shakespeare quando criou o Hamlet ou os seus outros personagens dramáticos. Então, isso eu acho que é um dado importantíssimo quando a gente pensa na relação que o Pessoa vai ter com esse poeta inglês. Ele não ocupa um lugar marginal no quadro de referências do Pessoa, muito pelo contrário. Entretanto, como eu disse, a relação é uma relação de grande independência. E eu acho que uma das marcas dessa independência tem a ver justamente com o modo pelo qual a pessoa vai se apropriar dessa figura. Vai chegar um momento em que, na produção em prosa, que seria de caráter mais reflexivo dele, ele vai se referir ao Shakespeare como se de quase um personagem fictício se tratasse. Se nós pensarmos que há poucas referências mais consistentes a respeito da biografia do Shakespeare, tudo aquilo que o Pessoa infere a respeito dele está no campo da ficção, né? Só que ele monta uma imagem tão consistente que dá a impressão para o leitor de que o que ele tem ali diante de si é, de fato, um traço biográfico do Shakespeare, quando, na verdade, é mais um produto ficcional da pena do Pessoa. Esse é um exemplo interessante. O outro exemplo interessante seria um dos projetos do Pessoa que envolveria a escrita de uma novela policial que teria como tema principal justamente a identidade do Shakespeare. Então, eu acho que essa ideia de transformar o Shakespeare em personagem de novela policial é também bastante indicativa desse modo liberto de o Pessoa tratar com com um dos seus autores de eleição. E para a gente ter uma ideia mais consistente desse percurso do Pessoa, ou desse modo como o Pessoa vai se ligar a esse quadro de referências no qual se destaca o Shakespeare, seria interessante a gente selecionar, né, um grupo de textos em prosa em que, das formas mais variadas, né, o Shakespeare vai aparecer para que todo mundo tenha um pouco de ideia dessa multiplicidade de perspectivas que envolvem a relação que o Pessoa estabelece com ele. Então, bom, como eu disse, é um pequeno exemplo. A quantidade de textos em que o Shakespeare vai ser referido pelo Pessoa é bastante expressiva, e aí o que eu selecionei aqui foi esse conjunto que sintetiza os aspectos que eu mencionei nessa brevíssima apresentação. Eu começaria por uma carta que o Pessoa escreve para o Tomás Colasso, que é uma carta já do fim da vida dele, uma carta de 1934, em que ele vai dizer o seguinte: verifiquei definitivamente que estou totalmente desadaptado de escrever com simplicidade. Já do nosso confrade William Shakespeare, dizia alguém que conseguir escrever em todos os estilos, exceto o simples. Assim, ao menos, estou mal em boa companhia. Então, aqui a gente já vê esse modo como ele se aproxima do Shakespeare, em pé de igualdade, não tem qualquer possibilidade de se colocar numa relação de subserviência. Muito antes disso, em 1916, ele vai escrever uma carta para um editor inglês, e nessa carta ele vai dizer o seguinte: Milton is still the great master of building in poetry. Personally, I confess that I tend ever more and more to put Milton above Shakespeare as a poet.
but I must confess, in so far as I am anything, and I try hard not to be the same thing 3 minutes running, because that is bad aesthetic hygiene, I am a pagan, and I am therefore rather with the pagan artist Milton than with the Christian artist Shakespeare. Então aqui, numa das inúmeras comparações que ele faz entre Shakespeare e Milton, Milton sai ganhando, justamente porque ele vê no Milton esse caráter pagão que o Shakespeare não teria, e o Pessoa sistematicamente defende a ideia de um paganismo na modernidade. Então, obviamente, o Milton estaria anos-luz do Shakespeare nesse quesito. Depois, num texto sem data, ele vai para um outro caminho. É um texto que nós poderíamos até classificar como um texto mais de caráter ficcional, ainda que esse eu que aparece aqui possa ser, né, identificado com a figura empírica do Pessoa. O texto tem o título de Anarquismo e diz o seguinte: a noite e o caos são parte de mim. Dá tudo o silêncio das estrelas. Sou o efeito de uma causa do tempo do universo e que o excede, talvez. Para me encontrar, tenho de me procurar nas flores e nas aves, nos campos e nas cidades, nos atos, nas palavras e pensamentos dos homens, na luz do sol e nos escombros esquecidos de mundos que já pereceram. Quanto mais cresço, menos sou eu. Quanto mais me encontro, mais me perco. Quanto mais me sinto, mais vejo que sou flor e ave e estrela e universo. Quanto mais me defino, menos limites tenho, transbordo tudo. No fundo, sou o mesmo que Deus. Na minha presença odierna tem em parte as idades anteriores à vida, os tempos mais antigos do que a terra, os ocos do espaço antes que o mundo fosse. Na noite onde nasceram as estrelas, comecei a constelar-me de ser. Não há um único átomo da mais longínqua estrela que não colaborasse no meu ser. Porque Afonso Henriques existiu, eu sou. Porque Nuno Álvares combateu, existo. Seria outro, não serei, portanto. Se Vasco da Gama não tivesse achado o caminho da Índia, nem Pombal tivesse governado anos. Shakespeare é parte de mim. Para mim, trabalhou Cromwell quando arquitetou a Inglaterra. Ao ganhar com Roma, Henrique VIII fez-me ser hoje o que eu sou. Para mim, pensou Aristóteles e cantou Homero. Neste sentido místico e profundo, deveras, Cristo morreu por mim. Um místico índio, que eu não sei se existiu, há 2000 anos colaborou no meu ser atual. Pregou moral Confúcio à minha presença de hoje. O primeiro homem que achou o fogo, o que inventou a roda, o primeiro que deu a seta, se hoje eu sou eu, é porque eles existiram. Então, nesse texto, eu acho que é interessante a gente destacar justamente esse modo através do qual esse sujeito que fala vai se caracterizar pela via da multiplicidade. Ele é o resultado dessa multiplicidade. E se nós pensarmos naquilo que eu falei sobre os dois conjuntos de referências que estão na base da formação do Pessoa, de um lado a gente tem o conjunto de referências da cultura portuguesa, da história, da literatura portuguesa, e do outro lado a gente tem um universo inglês. Nesse texto fica muito claro isso, porque ao lado dos portugueses, ele vai colocar esses ingleses da mais variada ordem. Então, a gente tem o Shakespeare como tem o Cromwell. Então, é um texto interessante nesse sentido. Na sequência, há uns apontamentos pessoais que talvez tenham sido escritos em 1910. Ele era bastante jovem, e em que se lê um testemunho bastante curioso, que é o seguinte: deixei para trás o hábito de ler. Já nada leio a não ser um ou outro jornal.
literatura ligeira e, ocasionalmente, livros técnicos relacionados com o que, porventura, estudo, e em que o simples raciocínio possa ser insuficiente. O gênero definido de literatura quase o abandonei. Poderia lê-lo para aprender ou por gosto, mas nada tenho a aprender. E o prazer que se obtém dos livros é do gênero que pode ser substituído com proveito pelo que me pode proporcionar diretamente o contato com a natureza e a observação da vida. Encontro-me agora em plena posse das leis fundamentais da arte literária. Shakespeare já não me pode ensinar a ser sutil, nem Milton a ser completo. O meu intelecto atingiu uma flexibilidade e um alcance tais que me permitem assumir qualquer emoção que deseja e penetrar à vontade em qualquer estado de espírito. Quanto àquilo por que sempre se luta com esforço e angústia, ser-se completo, não há livro que valha. Isto não significa que eu tenha sacudido a tirania da arte literária. Aceito-a apenas sujeita a mim próprio. Deixei de me interessar por pessoas que são apenas inteligentes. Wells, Chesterton, Shaw. As ideias desta gente são das que ocorrem a muitos que não são escritores. A construção das suas obras é inteiramente um valor negativo. Todos os meus livros são de consulta. Leio Shakespeare apenas em relação com o problema de Shakespeare. O resto já o sei. Descobri que a leitura é uma forma servil de sonhar. Se tenho de sonhar, por que não sonhar os meus próprios sonhos? Então, nesse caso, o que nós temos é essa assunção por parte do Pessoa de uma completa autonomia. É 1910, ou por volta de 1910, ele nasceu em 1888, não é? Ele é bastante jovem, mas muito seguro, pelo menos no que diz respeito ao registro que ele faz no texto. Então, aqui, nesse conjunto de referências que ele menciona, esse conjunto está aí justamente para indicar que ele já se encontra numa situação de superioridade em relação a elas. E daí, nesse contexto, o Shakespeare vai interessar por aquilo que ele diz, que é o problema de Shakespeare, quer dizer, ele se refere aqui à identidade do Shakespeare, né? A discussão em torno de quem teria sido Shakespeare, o que o Pessoa, afinal de contas, vai trabalhar bastante com isso, em termos até de pesquisa. Ele se envolve com a questão, com o problema de Shakespeare, né, como um pesquisador, né, não só como alguém que está interessado em escrever uma novela policial. Um outro exemplo interessante que vai estar relacionado aí mais diretamente com a questão da heteronímia, né, com a construção dos personagens chamados por ele de heterônimos, é esse texto que ele escreve como uma apresentação das obras desses heterônimos. Ele tem vários textos dessa categoria, ele fez muitos planos para a edição das obras dos heterônimos, que acabaram não sendo lançadas enquanto ele ainda estava vivo. Nós vamos ler dois desses textos. Um é este, que acaba ficando sem destino, né, no momento em que é escrito, e o outro é um rascunho de uma carta que ele vai escrever para o Adolfo Casais Monteiro, em que ele explica pela primeira vez publicamente o que são os heterônimos. E o Shakespeare vai aparecer referido nas duas circunstâncias. Este texto, Aspectos, é um texto também sem data. E ele diz o seguinte: a obra complexa, cujo primeiro volume é este, é de substância dramática, embora de forma vária. Aqui de trechos em prosa, em outros livros, de poemas ou de filosofias. Não sei se um privilégio, se uma doença, a constituição mental que a produz.
O certo, porém, é que o autor destas linhas, não sei bem se o autor destes livros, nunca teve uma só personalidade. Nem pensou nunca, nem sentiu, senão dramaticamente. Isto é, numa pessoa ou personalidade suposta que mais propriamente do que ele próprio pudesse ter esses sentimentos. Há autores que escrevem dramas e novelas, e nesses dramas e nessas novelas atribuem sentimentos e ideias às figuras que as povoam, que muitas vezes se indignam que sejam tomados por sentimentos seus ou ideias suas. Aqui a substância é a mesma, embora a forma seja diversa. A cada personalidade mais demorada que o autor destes livros conseguiu viver dentro de si, ele deu uma índole expressiva e fez dessa personalidade um autor, com um livro ou livros, com as ideias, as emoções e a arte dos quais ele, o autor real, ou porventura aparente, porque não sabemos o que seja a realidade, nada tem, salvo o ter sido, no escrevê-las, o médium de figuras que ele próprio criou. Nem esta obra, nem as que se lhe seguirão, têm nada que ver com quem as escreve. Ele nem concorda com o que nelas vai escrito, nem discorda. Como se lhe fosse ditado, escreve, e como se lhe fosse ditado por quem fosse amigo e, portanto, com razão lhe pedisse para que escrevesse o que ditava, acha interessante. Porventura só por amizade, o que, ditado, vai escrevendo. O autor humano destes livros não conhece em si próprio personalidade nenhuma. Quando o acaso sente uma personalidade emergir dentro de si, cedo vê que é um ente diferente do que ele é, embora parecido. Filho mental, talvez, e com qualidades herdadas, mas as diferenças de ser outrem. Que esta qualidade no escritor seja uma forma de histeria, ou da chamada dissociação da personalidade, o autor destes livros nem o contesta, nem o apoia. De nada lhe serviriam, escravo como é da multiplicidade de si próprio, que concordasse com esta ou com aquela teoria sobre os resultados escritos dessa multiplicidade. Que este processo de fazer arte cause estranheza, não admira. O que admira é que haja coisa alguma que não cause estranheza. Algumas teorias que o autor presentemente tem foram-lhe inspiradas por uma ou outra destas personalidades, que num momento, uma hora, uns tempos, passaram consubstancialmente pela sua própria personalidade, se é que esta existe. Afirmar que estes homens, todos diferentes, todos bem definidos, que lhe passaram pela alma incorporadamente, não existem, não pode fazê-lo o autor destes livros, porque não sabe o que é existir, nem qual, Hamlet ou Shakespeare, é que é mais real, ou real na verdade. Então aqui nós temos como uma espécie de ponto de chegada, através dessa comparação, a imagem do Shakespeare como sendo representativa de um processo que o Pessoa reconhece como sendo análogo àquele que ele adota. Ele vai dizer, é um processo voluntário, muitas vezes, depois ele vai dizer, não, é um processo involuntário, que dá, né, que desemboca na criação desses personagens fictícios. Então, aqui fica bastante evidente, né, essa interlocução que ele vai estabelecer de forma densa com o Shakespeare. E há um texto também escrito em inglês, como são muitos dos textos, tanto em prosa quanto poético, que a pessoa vai escrever ao longo da vida. Ele começa a escrever os primeiros poemas em inglês em 1901, né? Não muito tempo depois dele ter chegado à África do Sul. E nesse texto em inglês, ele, como sempre, vai adotar uma postura um bocado provocadora para dizer o seguinte: the central thing about real great geniuses is that they are not forerunners.
The very instance that the word arouses defines the case. That John the Baptist was Christ's forerunner means that he was unimportant in comparison with Christ. But all our culture and greater latitude of experience, both of culture and of sensation, will not lead us to make Lycidas the forerunning of anything, unless that something be worth far less than Lycidas. Shakespeare's phrasing is imitable. It is, indeed, very easy to imitate, but Shakespeare's genius is not. Certo? Depois há esse outro texto, também um bocado provocador, né? Também em inglês, sem data, em que nós vamos ler o seguinte. Another very stupid notion that I find common to most people is that fact and intuition are identical. In other words, it is widely held that the poet who creates, the merchant and the diplomat who maneuver, the society woman who plays on the feelings of men, make use of the same faculty. A phrenologist will tell you it is the faculty of human nature. The mistake is excusable, but it is a mistake nonetheless. A more minute consideration will show to us the difference. The creative faculty of character of the poet is composed of imagination and introspection. A poet is selfish. He builds others from himself. Falstaff is Shakespeare, as truly as Perdita, Iago, Othello, Desdemona are Shakespeare. Great minds know mankind through knowledge of themselves, whereas little minds must have experience to know men. Considering existence deeply, we can't but allow that, outside the fact that we live, scarcely anything can be known. We wander in such a maze that we may be excused asking if we exist. True, the further thought doth go are those lines of Shakespeare. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with sleep. The deeper thought goes, the more our hearts are torn as the strangeness of life is evident. We are beings of intuition, and if we know, it's because we know that we know. Not a million hackles can contest that. Também aqui o Shakespeare entra para descrever o que é talvez uma das perspectivas mais centrais, né, da produção do Fernando Pessoa, que diz respeito primeiro ao conceito de realidade, que ele tensiona ao máximo justamente quando ele cria esses personagens que são ficcionais, mas que, segundo ele defende, tem uma materialidade muito maior do que qualquer sujeito de carne e osso. E então aqui ele evoca o Shakespeare e a sua produção, né, para marcar essa que é a sua perspectiva a propósito do que seja o real e da nossa capacidade de compreender esse real. E com isso, novamente, estabelece uma interlocução, eu acho que bastante densa com ele. Num outro texto escrito em inglês, ele vai se aproximar do Hamlet para dizer o seguinte: For Hamlet is, in a different way than was once thought, the essential figurement of his creator. He is a man too great for himself. Such was Shakespeare, such was Leonardo da Vinci. These men had too much soul for accomplishment. It's not the tragedy of an expression, but the larger tragedy of too much capacity for expression and too much to express even for that capacity. No man reveals himself because he cannot. But men like Shakespeare and Leonardo do not reveal themselves because they can. They are prefigurements of some greater thing than man and are frustrate on the frontier. They are failures, not because they could have done better, but because they have done better.
they have surpassed themselves and lost. The lesser geniuses are haunted by their genius, and they are mediums who must be imperfect, but these are perfect mediums. To write good prose, a man must be a poet, because a man must be a poet to write well at all. Novamente, o Shakespeare entra como um termo, né, de excelência na fatura poética, portanto uma grande referência, né, mas com uma particularidade, essa ideia de que o gênio, né, e o Shakespeare sistematicamente vai ser visto pelo Pessoa dentro dessa categoria de gênio, o gênio acaba se frustrando. E um pouco essa imagem que o Pessoa está construindo para o Shakespeare é uma imagem que, obviamente, se volta para ele próprio, Fernando Pessoa, né? Ele também se vê um pouco como esse gênio que se frustra, porque vai muito além daquilo que o público, a humanidade é capaz de perceber e compreender do que ele está fazendo. Num outro texto em que ele vai dedicar ao Shakespeare, esse é talvez um dos mais interessantes, justamente porque ele contém essa característica que eu mencionei, de transformar o Shakespeare numa espécie de personagem de ficção. O modo como ele vai caracterizar essa figura, ele vai dar uma palpabilidade para essa figura que talvez numa perspectiva biográfica ela não tenha. E ele vai, para fazer isso, ele vai dizer o seguinte: grandes como são as suas tragédias, nenhuma delas supera a tragédia da sua própria vida. Os deuses concederam-lhe todos os grandes dons, salvo um. E esse que lhe negaram foi a faculdade de usar esses grandes dons com grandeza. Destaca-se como o maior exemplo do gênio, gênio puro, gênio imortal e inútil. O seu poder criador quebraram-no em 1000 fragmentos a tensão e opressão da vida. Não passa dos farrapos de si próprio. Disjecta membra, disse Carlyle, é o que nós temos de qualquer poeta ou de qualquer homem. Acerca de nenhum poeta ou homem se pode afirmar o mesmo com mais verdade do que acerca de Shakespeare. Ergue-se perante nós melancólico, espirituoso, por vezes semilouco, sem nunca pender o seu domínio do mundo objetivo, sabendo sempre o que pretendia, sempre sonhando com altos propósitos e impossíveis grandezas e sempre despertando para fins mesquinhos e baixos triunfos. Foi esta, não outra, a sua grande experiência da vida, pois não há grande experiência da vida que não seja, afinal, a experiência calma de uma desilusão. O vacilar dos seus propósitos, a sua vontade incerta, as suas emoções violentas e fictícias, os seus grandes pensamentos amorfos, a sua intuição, a maior que jamais houve, que via claro através de um pensamento, exprimindo como se fosse este que falasse, vivendo uma vida alheia até ao seu sangue e carne e falando como o próprio homem nunca o poderia fazer, as suas faculdades de observação, reunindo um todo num só aspecto de importância primacial, a sua capacidade prática nascida da rápida compreensão das coisas. Quando as faculdades superiores do espírito sossobram, se encontram suspensas ou funcionam com morosidade, as inferiores adquirem força desusada. Assim, a capacidade prática de Shakespeare foi a única coisa que resistiu à tensão e pressão da vida e à falta de vontade. Aquele homem, que em vão forcejava por acumular a consumação da beleza criada, sabia acumular dinheiro. Se desejarmos determinar se ele assim era de fato, temos de verificar se, na fase final da sua vida, não teria havido um maior desajustamento nas coisas práticas.
Começou com 2 longos poemas narrativos, muito imperfeitos como um todo narrativo, e é aí que desponta o seu segredo. Escritos quando o seu instinto de escrever era ainda superior ao impulso intelectual para tanto. Com o ampliar da sua consciência, perdeu a rapidez. Eu acho que é interessante pensar, né, que sendo um texto, como eu disse, cria uma imagem ficcional do Shakespeare, né, é um texto em que ele, Fernando Pessoa, né, vai colocar de forma mais pontual e explícita a grandeza que ele vê no poeta inglês, né? É interessante pensar nisso, que nesse texto que tem essa característica, né, onde está a explicitação do interesse do Pessoa pelo Shakespeare. E aí eu acho que, para terminar, é fundamental a gente passar por esse registro que o Pessoa faz da criação dos heterônimos, né? É o primeiro texto que ele vai escrever, ele escreve justamente para atender a um pedido do Adolfo Casares Monteiro, que é um crítico jovem, né, naquela altura, e que está muito interessado em saber como é que ele criou esses personagens. Então ele vai escrever primeiro um rascunho, depois ele escreve 2 cartas. É muito interessante a gente observar que entre o rascunho e a primeira carta, que é efetivamente mandada, há diferenças bastante expressivas, que fazem com que a gente tenha também uma boa medida do poder ficcionalizador do Fernando Pessoa. A carta, que a princípio tem um caráter testemunhal, se transforma também numa pequena peça de ficção. E o Shakespeare vai novamente aparecer aqui em função, então, da legitimação da criação dos heterônimos, né? Ele começa a esboçar essa explicação nos seguintes termos: tive sempre, desde criança, a necessidade de aumentar o mundo com personalidades fictícias. Sonhos meus, rigorosamente construídos, visionados com clareza fotográfica, compreendidos por dentro das suas almas. Não tinha eu mais que 5 anos e, criança isolada e não desejando senão assim estar, já me acompanhavam algumas figuras de meu sonho, um capitão Thibaut, um chevalier de pas, e outros que já me esqueceram e cujo esquecimento, como a imperfeita lembrança daqueles, é uma das grandes saudades da minha vida. Isto parece simplesmente aquela imaginação infantil que se entretém com a atribuição de vida a bonecos ou bonecas. Era, porém, mais. Eu não precisava de bonecas para conceber intensamente essas figuras. Claras e visíveis no meu sonho constante, realidades exatamente humanas para mim, qualquer boneco, por irreal, as estragaria. Eram gente. Além disto, esta tendência não passou com a infância, desenvolveu-se na adolescência, radicou-se com o crescimento dela, tornou-se finalmente a forma natural do meu espírito. Hoje, já não tenho personalidade. Quanto em mim haja de humano, eu o dividi entre os autores vários de cuja obra tenho sido o executor. Sou hoje o ponto de reunião de uma pequena humanidade só minha. Trata-se, contudo, simplesmente do temperamento dramático elevado ao máximo, escrevendo, em vez de dramas em atos e ação, dramas em almas. Tão simples é, na sua substância, este fenômeno aparentemente tão confuso. Não nego, porém, favoreço até a explicação psiquiátrica, mas deve compreender-se que toda a atividade superior do espírito, porque é anormal, é igualmente suscetível de interpretação psiquiátrica. Não me custa admitir que eu seja louco, mas exijo que se compreenda que não sou louco diferentemente de Shakespeare, qualquer que seja o valor relativo dos produtos do lado são da nossa loucura. Então aqui
Eu acho que é um dos últimos registros que a gente vai ter do Pessoa, né? Esse é o ano que ele vai morrer, é o começo de 1935, e a gente tem atrelada à configuração dos heterônimos esse procedimento shakespeariano, dramático, e é assim, né, que o Pessoa vai caracterizar de forma bastante consistente a criação heteronímica, como um procedimento dramático. Então, locução, ele está do lado do Shakespeare.